Aleluias, aleluias, aleluias. Santo de Israel, a paz do Senhor Jesus, aqueles que já estão chegando, os que já estão prontos para glorificar ao Rei da Glória, Pastor Francisco, Clênia, Paula, Shalom, Pastor Merlin, paz Paula, paz queridos. Deus soberano e poderoso. Confesso para os amados que eu estou meio Hugo, paz Isa. Eu estou meio lerdo hoje, meio lento. Porque a palavra agora há pouco, ela deu uma quebrantada, ela deu uma como eu posso dizer? Ela deu uma desacelerada no meu metabolismo. Paz Fausto. Ela me deixou meio letárgico a palavra agora há pouco. Ela me deixou bem lentão para esse momento. Mas eu creio que o Senhor, se Ele fez, foi para a glória dEle. Paz Daniele, paz Clênia. E agora há pouco eu estava falando um pouco sobre o amor de Deus, paz Cleiton, paz Luciano. E Deus, ele nos trouxe assim um quebrantar muito forte. Ele nos trouxe para conhecer um pouco mais do amor, da paixão dele, conhecer um pouco mais, sentir um pouco mais daquilo que ele quer para esses tempos, do que ele espera de nós como filhos, do que ele espera de nós como aqueles que ele confiou para uma grande obra. Porque todos os que estão aqui, que ele deixa uma hora da sua vida para ouvir essas aulas, ouvir esses ensinamentos, é porque quer mais de Deus. Pai Josi. E olha, o pastor Francisco estava presente conosco, ele ouviu a palavra também. Glória a Deus, aleluias. E Deus, esses dias, ele tem falado muito conosco, ele tem falado acerca de alinhamento na igreja, acerca de nós seguirmos uma reta, traçarmos uma reta e alinharmos as igrejas em si, como um só corpo, um só espírito, Paz Alexandre, e amarmos uns aos outros como Ele nos amou, edificando sempre, sem vaidade, sem orgulho, sabe? Sem querer nós termos para nós, eu fiz, quem fez foi Jesus, eu faço, quem faz é Cristo, Deus me deu, Deus me deu, Deus me emprestou. Então, é tudo no reino, não é nosso, nós não fazemos, nós obedecemos e cumprimos uma ordem que foi dada, e executamos algo que já foi feito por Ele, paz pastora, executamos uma ordem do que já foi feito por Ele, paz Peter, paz Ailton. E nada nos pertence, nada é nosso, nós apenas transmitimos aquilo que o Senhor nos deu, nos comissionou para transmitir. Há uma certa vaidade no coração quando falamos, eu fiz, eu operei, Deus me deu, Deus não deu nada. Entenda que nós estamos elucidando os dons para mostrar para nós mesmos que o Senhor nos chamou para ser canal. Pai Joaquim, o filhão Joaquim aí online, glória a Deus. O Senhor, Ele chamou cada um de nós para ser canal. A bênção vem do céu sobre nós, para que nós a transmitamos. Mas pastor, eu recebi, é meu, eu não quero impartir, eu busquei, eu orei, eu jejuei. Mentira, cara. Você recebeu o dia que Deus mandou um enviado dele, um filho dele, orar por você e te abençoou. Quando muito se recebeu sozinho, foi uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, porque isso é para o corpo da igreja. Entendeu? Então nada, pastor, mas eu fui atrás de tal fulano, atravessei o país para receber dele, porque não tinha fé. Se tivesse fé era só pegar o telefone e ligar. Paz Mateus, paz. Quando nós temos fé, nós nos forçamos menos. Eu vejo muita gente ter muita dificuldade para se mover nos dons espirituais, muita dificuldade para entender uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria quando recebe, ou muita dificuldade para discernir um espírito operando naquele momento, em uma certa situação, porque não compreendeu como funciona, não entendeu a maneira do agir de Deus. Deus é muito simples, o problema é que Deus é muito simples, nós é que somos complicados. Para você ter ideia, para falar para vocês, eu posso falar um português arcaico, chucro, da roça, todo mundo vai entender, mas
os filhos de Deus, eles fazem teologia para aprender um português que chega até doer nos ouvidos. Eu vos apresento aqui com palpórdias condecorosas de imenso valor. E você pode ver, todo cara que fala muito difícil, Deus usa muito pouco. Porque o Senhor é simples. Entenda, Deus é muito simples. Os dons são para os filhos. Quem andava nos dons? Pedro, pescador, analfabeto. Quem andava nos dons? Tiago, um outro também que abandonou a escola. Quem andava nos dons? Todos os que eram rejeitados, que não era talmid e não era talmidim de ninguém, que não puderam continuar estudando as escrituras sagradas até se tornar sacerdote. Era esses que andavam nos dons, que o Senhor Jesus escolheu para andar com ele. E quem era o mais esperto deles? Talvez Judas Iscariotes, que ele era um contador. Ele era um pouquinho mais estudado que os outros, entendia de contabilidade. E qual mais, pastor? Mateus. Mas quem andava nos dons? Os pequeninos da casa do Senhor, os pequeninos que o Senhor escolheu. Então nós temos que entender que nós fomos chamados pela nossa incompetência mesmo, pela nossa fraqueza, porque somos pequenos e porque nada é nosso, tudo pertence a Ele. Olha o meu filhão aí, o Robson aí, ó. Glória a Deus, Robson. Paz, pastor Ezequiel. Queridos, vamos orar para começarmos, que hoje nós temos bastante matéria. Prepara aí as canetas, papel, ouvido. Se prepara. Vamos flutuar um pouquinho mais hoje. Eu já estou meio queimando aqui. Amém? Pai, te damos graça por mais um dia, por mais uma palavra diante de Ti. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha sobre nós com o Seu poder e através de nós traga conhecimento aos Seus filhos. Pai, faz conosco mais uma vez e faz de novo, Senhor. Eu peço neste momento que o Senhor ative a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom de mestre e o dom da fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, envie os anjos que ensinam nas recâmaras secretas para trazer a revelação daquilo que o Senhor quer fazer hoje para nós. Senhor, envie os anjos do Senhor, os anjos de Miguel, com espadas de fogo, correntes de fogo, amarrando todo espírito maligno que vem para impedir que essa aula flua, para impedir que seus filhos aprendam, para roubar as sementes que são lançadas em terra fértil. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos e amarramos todo demônio, fechamos todo portal. Meu Deus, envie o anjo que assiste ao seu lado, com o óleo do trono do Senhor, colocando fogo em toda entrada celestial, em todo portal usado, todo portal dimensional usado pelos demônios para atacar, para impedir, para distorcer, para confundir. Vai fechando agora os portais, anjos do Senhor. Põe óleo e põe fogo, queima todo o portal celestial, todo o portal espiritual por onde os demônios têm entrado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara agora, Senhor, para a glória do Seu nome, para que o Seu nome seja glorificado na bênção, em nome do Senhor Jesus. Paz Alessandra, paz divino. Amém? Glória a Deus. Ontem nós falamos sobre o discernimento de espírito, que é, como é e como ele funciona. Ele é veículo de quê? E fizemos algumas comparações. Falamos que o discernimento de espírito não é um dom que discerne caráter, não é um dom que discerne pensamentos, não é um dom que discerne intenções do coração. Discernimento de espírito, ele apenas discerne espíritos, não mais que isso. Ele não serve para outra coisa a não ser discernir espíritos. Usamos algumas bases bíblicas e é bem interessante quando falamos do dom de discernimento de espíritos em ação. E eu gosto muito da operação desse dom, muitas vezes até mesmo na minha vida como testemunho próprio. Andamos por muitos lugares e já vi muitos filhos do Senhor em lugares que ministram em multidões. E vimos filhos do Senhor que ministra, põe a mão, fogo, e as pessoas vai recebendo e saem impartindo. E muitos deles caem, muitos caem. E eu olhava e eu sempre dava assistência, cuidava, ficava de olho. E quando caía, eu olhava assim, é demônio. Aí eu olhava outro, é demônio. Olhava, é demônio. Por que isso? Por que eu sabia que era demônio? O que me fazia dizer que aquilo era demônio? E por que quando eu colocava a mão manifestava o demônio? E era sempre assim, eu colocava a mão manifestava o demônio. Ou essa pessoa no final do culto vinha pedir oração, e quando tocava a mão na minha caía manifestada. Por que isso? Por que eu conseguia discernir que era demônio? Porque eu estava com discernimento de Espírito ativo. Quando é o Espírito Santo, o discernimento vai te dar uma sensação boa. Ele vai, quando você percebe que algo de Deus está agindo, primeiro você vai ter um arrepio gostoso.
você vai sentir queimor nas mãos, entenda, queimor nas mãos, queimor nos pés também, vem de Deus, um arrepio na careca, a careca arrepia inteira, não tem nem um fio de cabelo, mas arrepia todinha. Ou o próprio Espírito Santo te faz sentir que a presença dele está ali naquele lugar, quando o discernimento de espírito está ativo. Mas quando é demônio, você vai sentir um fogo, um calor vindo em direção ao seu rosto, quando é demônio. Ou uma frieza, uma sensação de fraqueza ou medo. Principalmente medo, a sensação de medo, de angústia, de agonia. Pode ter certeza. Quem tem discernimento de espírito ativo vai sempre sentir uma dessas sensações quando é demônio. Ou uma dessas outras que eu falei quando é o Espírito Santo trabalhando. Às vezes fica tão intenso que o ar nas mãos fica gelado. E você olha para todos os lados, você não vai ver que não tem janela aberta, não tem nada ligado. Mas o Senhor, Ele quer te falar o que está acontecendo naquele momento. Isso é uma experiência minha. Pode ser que com outras pessoas seja diferente. Com a minha esposa mesmo, ela chega na igreja e onde tem ação de demônio, ela vai falando, está cheirando flor de defunto. Ó, tem cheiro de cigarro ali, tem cheiro de cachaça do outro lado. É assim que o discernimento trabalha na vida dela. Está entendendo? E isso não é discernimento de caráter. O discernimento de espírito, ele é um dom espiritual. Portanto, ele não é um dom natural. Paz, pastor Antônio Pedro. Ele não serve para discernir coisas naturais, como um caráter, como uma mentira. Muitos falam na igreja, a igreja precisa ter discernimento. Não, a igreja precisa ter profecia. A igreja não precisa ter discernimento, ela precisa ter profecia. Os filhos do Senhor que têm discernimento, busquem a palavra de conhecimento e de sabedoria, porque só discernimento, sem uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, não vai adiantar muita coisa. Amém, queridos? É um conjunto, o problema é a cegueira espiritual e o pouco conhecer do que diz a Bíblia acerca das coisas. Eu quero agora... eu quero entrar mais de novo na aula, na matéria escrita, naquilo que eu já preparei, para a gente dar continuidade, porque hoje ainda quero falar do dom da fé, se assim o Senhor, Ele permitir. Tá vendo? O Fausto deu testemunho aí, a esposa dele acordou sentindo o cheiro de lama, Exu da lama, Exu do lodo e Maria Mulambo. Eles emitem esse cheiro. Maria Mulambo, ela emite um cheiro de perfume de flor misturado com podridão. Perfume de flor misturado com podridão. Para quem tem discernimento consegue discernir ela. A pomba gira, ela emite um cheiro de um perfume doce e enjoativo. Doce e enjoativo, é pomba gira. Os espíritos de vícios, se é preto velho é cheio de charuto queimando. Cigarro, é preto velho. Se Zé Pilintra, é cheiro de cachaça, cheiro de álcool. Aquele cheiro forte de álcool. Paz, Jorge. Então, cada demônio, ele vai emitir um cheiro. São os espíritos de porco também. Emite o cheiro de lama. Espíritos de porco normalmente ataca muito quem usa piercing. Amém? Ataca muito quem usa piercing, espírito de porco. Então fica ligeiro, mulherada. Fica atento aí, rapaziada. Que deixa a vaidade tomar conta aí. Vamos haver atento. Ontem eu falei o que não é discernimento de espírito. O que o discernimento de espírito não faz. Agora eu quero falar... O discernimento de espírito não é simplesmente discernir demônios. Hoje no que está o cheiro de fumo, maconha, etc. Zé Pilintra trabalhando com... São dois demônios aí. Só que o chefe é Zé Pilintra. Mas tem a ação, Mateus, também do preto velho. Tá? Batalha aí contra esses bichos aí. Manda fogo. Manda fogo. Vamos lá. O discernimento de espírito não é simplesmente discernir demônios. Quero ressaltar que esse dom de discernimento de espíritos não é apenas discernir demônios, nem somente discernir espíritos malignos. Dizer que o discernimento de espíritos tem a ver somente com demônios é enganoso. Esse dom tem a ver com a classe inteira dos espíritos, inclusive bons espíritos, maus espíritos, espírito humano e a introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos. Não há dúvida que o discernimento de espíritos maus também seja incluído, mas por demais frequente as pessoas pensarem que o dom consiste exclusivamente em ver demônios e diabos, enganando-se assim. Quantas pessoas já falaram para mim, pastor, tem um monte de demônio na igreja, mas ninguém tem discernimento para saber onde eles estão. Isso não é verdade, querido.
Tem um monte de demônio na igreja, mas o discernimento de espírito sozinho não vai mostrar os demônios. Tá entendendo? O discernimento de espírito ele é uma ferramenta útil, mas não é a ferramenta mais essencial. E ele vem também para uma operação em um momento exato, em um momento de batalha, de guerra. Nós vemos exemplos muito fortes, eu vou dar já exemplos bíblicos, do qual homens de Deus foram enganados por espíritos malignos, que habitou e ali do lado deles, e eles demoraram muito tempo para perceber. Está entendendo? E quantos filhos de Deus têm passado profecia na igreja, e há anos vem passando profecia, eles acertam tudo. Gente, eu sou muito pé atrás com quem revela número de RG, placa de carro, número de qualquer ênfase, de qualquer aspecto. Não que Deus não possa fazer isso, é porque não é proveitoso ao reino. Eu sou muito pé atrás com quem revela isso, porque isso é passado. Tudo que é revelado, que já foi passado, tudo que é revelado, que é evidente, que está ligado ao caráter humano, ao espírito humano, é fácil para os demônios ter acesso. Então eu sou muito pé atrás com isso. E uma revelação dessa, se não vier para mim com uma palavra de sabedoria, me falando o propósito de Deus daquilo no futuro, eu não aceito. Eu vou brigar contra o espírito, eu vou buscar um toque revela para ver que espírito profetizou na minha vida. Tá entendendo? O negócio é muito sério. Manter equilíbrio ao lidar com demônios. Às vezes eu fico meio irritado com a maneira de certas pessoas ensinarem a respeito dos demônios, da expulsão dos demônios, porque não está realmente em harmonia com a palavra de Deus, e deixa as pessoas, ao invés de libertá-las, amarradas. Por exemplo, muitas coisas que as pessoas dizem ser diabo, realmente não é dele, são as obras da carne. As obras da carne são alistadas para nós em Gálatas 5, 19 ao 21, e isso é muito sério. Nós vemos muitas pessoas falando que os demônios estão atacando a igreja, que tem demônio em tal fulano, tem demônio em tal ciclano, tal ciclano está endemoniado, meus parentes estão endemoniados, meu pai está endemoniado, eu estou endemoniado. Não, vigia. A interpretação errada disso pode deixar sim a pessoa endemoniada, mas nem tudo começa no demônio. Muitas vezes nós convidamos eles para entrar em casa. Exatamente. São demônios, esses são demônios familiares, pastor. Demônios familiares fazem isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e bebedices e glutonárias. O glutão é o pior demônio que ataca os crentes. Agora, tem cidadão usando demônio até para disfarçar a safadeza. Por exemplo, prostituição é demônio? Não, começa na carne, no desejo do coração do homem. Depois que o coração desejou, a pessoa praticou, aí entra o espírito de pombagira, mas primeiro ele convidou o demônio para entrar. Ou seja, tem que entender que você não consegue expulsar o espírito de um cara que está viciado em prostituição simplesmente no início. É depois que ele está possesso, depois que a pombagira entrou, aí sim. Impureza. Também você não consegue expulsar da pessoa logo de cara o espírito de impureza, não de lascívia. Você não consegue expulsar. Idolatria. Tenta expulsar um demônio de idolatria de um católico ou de outra seita. Tenta expulsar. Você não consegue, porque a idolatria primeiro ela vem no caráter, para abrir porta para outros demônios entrar. Feitiçarias também é caráter. Inimizades, caráter, é carne trabalhando. Porfias, ciúmes também é carne trabalhando. Iras, a palavra do Senhor diz: ireis, mas não pequeis. Ou seja, se pode controlar porque é carne, não é demônio. Discórdias também é carne, é caráter. Dissensões, carne, caráter. Facções, formação de grupinho na igreja para falar mal da vida dos outros.
carne. Vigia, crente. Caráter. Invejas. Carne, caráter. Bebedice. Eu vejo muito crente falar que beber pode. Vai. A palavra condena, isso é carne, e convida demônios. Convida os capirotos para vir para a vida da pessoa. Glutonárias. Quem já ouviu falar assim? Crente não bebe, mas come. Aí o capeta fala assim: deixa comer que aí eu encosto. E aí encosta e já viu o manto que acontece. É como feitiçaria, mas isso, feitiçaria, mas a feitiçaria também não é demônio ainda, é carne. Depois que a feitiçaria é praticada, que aí os Exu encostam, eles amam os feiticeiros. Depois que ela é praticada, abre o convite, abre-se o portal, e aí os Exus encontram, vem de encontro, entendeu? E daí começa a bagunça toda. A feitiçaria mesmo, a rebeldia na igreja, que causa facção, que destitui a igreja do trono, que causa fechamento mesmo dos templos. Esses níveis de feitiçaria, quando começa, ela começa bem pequenininha, aí abre a brecha, aí entra o espírito de Jezabel, e quando ele entra, meu Deus, beber pode, você não pode ser salvo. Exatamente, depois ser salvo, porque, queridos, é muito forte isso. Pode beber? Pode, mas você tem resistência para se manter puro dos espíritos beberrões? Você consegue ficar livre de pombagira? Você consegue ficar livre de Zé Pilintra? Então você pode beber, não tem problema. Se você conseguir, porque a palavra é clara: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você continuar tentando ele, toda hora tentando ele, vou tomar só uma, tentando ele, chega a hora de dar rasteira. Numa fraqueza que você tiver, ele te derruba. Quer beber? Pode. Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tá entendendo? É isso aí, Paula. Então nós temos que vigiar contra as obras da carne, achando que é demônio. Tudo que apontamos como demônio. Sabe, é engraçado orar por pessoas ricas. A pessoa rica, ela carrega muito o espírito de inveja, ela carrega o espírito de soberba, ela carrega esses espíritos mais granfinos. Tenta expulsar um demônio do rico, raramente manifesta. Quem já orou por rico aí, confirma comigo. Já viu um rico manifestado? É difícil, né? Parece que esse capeta é tudo pobre, mas não é não. É porque o nível de demônio que ataca essas pessoas são um nível mais forte, é um nível que não precisa ficar no corpo. Oprime e fica falando por fora, é só uma opressão. Não chega a ser uma possessão. E é difícil você conseguir expulsar o espírito de inveja, porque não é um demônio possesso. Um espírito de avareza, você não consegue expulsar porque ele não está possesso. Entendeu? Existem diversos demônios que não dá para expulsar. Ainda que você consegue discernir, sabendo que é carne, não é demônio, entendeu? Porque isso vem do natural humano. Você não consegue lidar com aquilo dessa forma. Você consegue lidar, você pode ver que muitos pastores lidam com esses demônios que eu classifiquei de Gálatas 5:19, lidando com a pessoa. Como? Tratando a pessoa, aconselhando a pessoa para ela mudar o caráter dela. Mudou o caráter, tudo isso some. E aí entra aquela palavra: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A inveja é mencionada nesse texto bíblico como uma obra da carne. Quando, porém, alguém tem um problema com a inveja, alguém quer expulsar dele o demônio, o ódio também é mencionado. O ódio também é mencionado como uma das obras da carne, mas nem necessariamente expulsaríamos da pessoa um demônio do ódio. Não temos que lidar com a carne, ou melhor, não tem como expulsar o espírito do ódio. Nós temos que lidar com a carne. E a palavra nos diz como devemos lidar com ela. Devemos crucificar ou mortificar as obras da carne. Está lá em Romanos 8:13 e em Colossenses capítulo 3, versículo 5. São as maneiras de lidar com as obras da carne, de vencer a carne. Precisamos tomar cuidado no tocante a essas coisas. Precisamos ser bíblicos e crer na verdade da palavra de Deus e praticá-la.
precisamos tomar o cuidado de seguir aquilo que a palavra ordena. Se é para recebermos resultados duradouros, é assim como qualquer outra doutrina bíblica, se enfatizarmos demasiadamente uma única doutrina bíblica ao ponto de excluir as demais, podemos chegar ao exagero e ficar fora do equilíbrio. Eu sempre oro: Senhor, me mantenha no equilíbrio, a mim e ao meu ministério. Amém, Miriam. Glória a Deus pela sua vida. Então, queridos, você já reparou que toda doutrina que começa a ficar exausternada demais, ela sai fora do princípio bíblico? Por exemplo, tem igreja que, se você não tiver de paletó e gravata, você não pode pregar no altar deles. Isso é bíblico? Não. Está invalidando a palavra que diz que todos nós somos chamados segundo a vontade do Pai. Está invalidando a palavra em que Deus fala que todos nós não somos mais servos, nós somos amigos. Está invalidando a palavra do Senhor. Está indo contra os princípios da própria Bíblia. Deus não instituiu. O Senhor falou de por todo mundo pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, mas não falou que roupa você tinha que vestir, como você tinha que estar. Uma outra menção bem interessante, que tem igreja que se você tiver barbado, você não pode pregar a palavra, tem que estar raspado. Já os servos de Davi, que foram fazer uma missão para Davi, chegou lá, o rei que era mau, pegou eles, raspou as suas barbas e cortou as suas vestes, tirou as suas vestes. Davi mandou as vestes para eles, mas eles ficaram ocultados em um vilarejo até as barbas crescerem, para eles voltarem de novo para a cidade. Ou seja, tirar a barba era vergonha, porque agora a igreja prega que estar de barba é vergonha. Está entendendo? Então, são doutrinas que não batem com a Bíblia. Por isso o melhor é não criar doutrinas humanas, é seguir as doutrinas bíblicas e viver a Bíblia. Viver amor, viver harmonia, viver comunhão. Aí tem igreja que fala assim: mulher não pode usar calça, tem que usar saia. Daí a pouco você vai orar para uma mulher dessa de saia, ela manifesta um capeta lá e começa a rolar no chão. Olha o vexame na igreja. Olha a bagunça que vai dar na igreja. Está entendendo? Aí você pega a obreira de saia e coloca para ir segurando as mulheres, enquanto os obreiros seguram os homens. Mas daqui a pouco cai um cidadão lá no chão e a obreira está aquele monte de gente no chão, a obreira vai passar de saia por cima da cabeça do cidadão. Olha que beleza que vai dar isso. Olha que legal. Por isso que eu falo, as doutrinas de vestimentas, elas não podem ser maior do que a doutrina do amor. Ela não pode ser maior do que a doutrina da verdade. Ela não pode ser maior do que a doutrina do Espírito Santo. Não pode, querido. Não pode. As doutrinas das igrejas têm que... Primeira doutrina, Espírito Santo. Ele é o Senhor do culto, é o dono do lugar e ele faz da maneira dele. Por isso que nós temos que discernir o que é bom e o que é ruim. E isso não é dom de discernimento de espírito. Isso é um dom humano que habita em nós, que recebemos de Deus. Amém? Sabemos, por exemplo, que o batismo nas águas é uma doutrina bíblica. Mas existem pessoas que distorceram até mesmo a doutrina do batismo nas águas e perderam o equilíbrio. Dizem aos outros que quem não for batizado nas águas não é salvo. Alguns chegam mesmo a informar ao próximo que é o batismo nas águas que salva ela. Há ainda quem conta às pessoas que, se não forem batizadas de acordo com certa fórmula ou ritual, não serão salvas. Ou seja, é uma doutrina bíblica, mas está sendo distorcida de diversas formas e acaba caindo na descrença, no descredo do clero bíblico. Pessoalmente, eu acredito no batismo nas águas, mas se levarmos o batismo nas águas ou qualquer outra doutrina bíblica ao extremo, certamente poderemos causar mais danos às pessoas do que fazer o bem. Acredito também na realidade dos espíritos malignos e creio que precisamos saber alguma coisa a respeito deles e como lidar com eles. Mas se você levar o assunto ao extremo, poderá fazer mais mal do que bem. Você poderá começar a crer que todas as pessoas estão com demônio. Algumas pessoas ficam mais conscientes do diabo do que estão conscientes de Deus. Como resultado, dão lugar ao diabo e ele as derrota na vida. Jesus, porém, disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, querido, nem tudo é diabo, nem todo mundo está com capeta.
Às vezes você chega na casa da pessoa, a pessoa é brava. Ixi, essa mulher tá com capeta. Não é. É só o caráter dela. É só ela mesma. Chega na casa do cidadão, vai falar que o cidadão ele é mentiroso. Mente até umas horas. Quem é o pai da mentira? É o diabo, mas é o caráter da pessoa que está agindo. Lida com o caráter dele, que aquele demônio foge. Exato, o ladrão da cruz foi salvo sem batizar. Eu conheço diversas pessoas que aceitaram Jesus no leito do hospital e não foram batizadas, e eu creio que foram salvas. Está entendendo? Então o batismo nas águas nada mais é do que uma declaração de aliança com Deus. Eu declaro diante de Deus, dos anjos, dos homens e dos demônios que estou fazendo uma aliança com Deus, afirmando através do batismo nas águas. Mas ele vai me salvar? Não. Uma coisa que pode te salvar é o batismo no Espírito Santo. Ele pode salvar porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que te torna filho é ser guiado pelo Espírito dele. E para ser guiado pelo Espírito dele, eu tenho que ser cheio do Espírito dele. Está entendendo? Está entendendo? Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não, quem não for batizado será condenado. Nós temos que compreender a Bíblia e não ir tomando partido, tomando receita própria para poder ser guiado pela nossa consciência, pela nossa mente. Quando nós criamos receita própria, nós causamos muito mais mal do que bem. Glória a Deus. João 8,32. Tá. Muitas coisas que acontecem e que as pessoas atribuem ao diabo não são realmente obra do diabo. Sem dúvida o diabo poderá tirar proveito de uma situação em que as obras da carne estão sendo manifestadas, mas se você solucionar o problema da carne, o diabo não terá mais matéria-prima que possa manipular. Se você fizer aquilo que a Bíblia manda, que vos apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. E nem ofereceis cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, Romanos 6, 13. O diabo não conseguirá achar nenhuma brecha dentro de você. Muitas vezes, Pastor Francisco, o pai dele aceitou Jesus no leito do hospital e foi salvo. Com certeza, aquele que crê será salvo. Ele é filho. Mas então, aqui nós estamos falando de eliminar a matéria-prima que o diabo tem em nós. Nós damos matéria-prima para o diabo trabalhar como? Através das porfírias, ódios, dissensões, discórdias, contendas, injúrias, glutonarias, bebedices. Nós produzimos a matéria-prima que o diabo trabalha em nós. Nós crentes, queridos, nós fomos salvos por Jesus, resgatados, transportados para o reino do amor dele. Ou seja, nós não somos mais do mundo. E por que o diabo nos ataca? Porque damos brecha. Provérbios 26, 26, versículo 2, se não me engano. Está escrito assim: como o pássaro a voar e a andorinha no seu vaguear, maldição sem causa também não há. Ou seja, toda maldição tem uma causa, é uma brecha que damos. Está entendendo? É igual ao pecado. O pecado não acontece sozinho, só acontece se eu estiver disposto e me proporcionar a cometer ele. Está entendendo? Aleluias. Certamente verdade que existem aqueles que estão amarrados pelo inimigo, e fica claro que toda escravidão provém do diabo, quer direta, quer indiretamente. Isso nem sempre significa que haja a presença direta de um espírito maligno, mas é possível que um espírito maligno esteja piorando o problema. Está entendendo, querido? Se tiver dúvida, pode perguntar. E às vezes, quando o espírito maligno realmente é a causa direta de um problema, o crente consegue ver o espírito maligno que está afetando o problema, quando o dom do discernimento de espírito está em manifestação pelo Espírito Santo. Mas, conforme já falei, o discernimento de espírito abrange muito mais do que apenas discernimento de espíritos malignos. Amém? A Bíblia, ela declara que é imersão,
Mas dependendo do caso, você vai batizar uma pessoa no leito de hospital, você vai batizar por aspersão, você vai jogar água nele, vai dar um banho nele lá e, entendeu? Depende muito do caso, o Senhor ele compreende as coisas. Não precisa, desde que a pessoa seja submergido naquela água, entendeu? Não precisa. Nós estávamos falando aqui sobre as obras do diabo, discernimento de espírito. Tem muitas pessoas aqui, e se eu levantar a mão e perguntar, alguém já foi atacado por um demônio e viu vulto, viu o demônio, viu a presença? Muitos aqui vão falar, eu vi, pastor, eu vi. Sim, porque o discernimento de espírito se ativou naquele momento em que aquele demônio apareceu. E se eu perguntar se alguém já viu o vulto, pode escrever aí eu. Quem já viu o vulto? Escreve eu. Vulto, uma imagem de demônio se transformado em pessoa, vem como pessoa. Alguém já viu? Alguém do grupo? Já presenciou? Aleluias. Alguém já viu os capirotos? Eu não falo trabalhando nos dons quando está arrebatado. A Paula já viu. Mateus viu o vulto. Isso aí é o discernimento de espírito ativo. Isso. Discernimento de espírito ativo. Quando ele está ativo você consegue ver. Pastor, eu vi só o vulto. Então, o Senhor abriu as dimensões e permitiu que o discernimento de espírito estivesse ativo. Nesse momento você viu o vulto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E isso não é quando os dons estão sendo ministrados por um terceiro. Eu falo quando você está sozinho. Amém. Eita, o João Rodrigues viu logo a pomba gira. Meu Deus. Ou era a pomba gira ou era uma liliote, um sucubus. Vamos continuar? Discernir a semelhança de Deus. Eu quero falar agora de discernir a semelhança de Deus. A pastora Zilda vê. Isso é um discernimento bem alto, bem forte. A pastora tem um discernimento bom. Ver a semelhança de Deus também está incluído dentro do escopo desse dom. Por exemplo, Êxodo 33 registra a história de como Deus deixou Moisés ver para dentro da dimensão do Espírito para contemplar a semelhança de Deus. Êxodo 33, versículo 20 ao 23, está escrito assim: E o Senhor acrescentou, não me poderás ver a face, portanto o homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu entrarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, para que eu tenha passado. Depois, em tirado a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Amém? É batalha espiritual, Jorge, com certeza. O peso é muito grande. Quando a batalha está muito intensa, eu sinto isso. O corpo fica indisposto, dá sonolência, vontade de deitar, guerras e guerras. É complicado, dor de cabeça, peso nos olhos. Moisés estava vendo diretamente dentro da dimensão dos Espíritos. Conseguiu discernir a semelhança de Deus mediante a manifestação desse dom do Espírito Santo. Você está entendendo? Moisés, mediante esse dom do discernimento de Espírito, ele conseguiu ver a semelhança de Deus quando Deus passou na penha. É assim mesmo, Mateus. Deixa eu tomar uma aguinha. Pastor, a minha garrafa que o senhor gosta aí, Pastor Antônio Pedro. Isso é boa. Aleluias. Outro exemplo de uma pessoa ver a semelhança de Deus, acha-se em Isaías 6. O profeta Isaías disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Aleluias. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. Em todas as partes da palavra de Deus, lemos a respeito daqueles que, em visão, conseguiram ver a semelhança de Deus através do dom do discernimento de espíritos. Não viram a Deus, mas viram a semelhança de Deus, quando ele era revelado na forma de uma visão. Estavam olhando na dimensão dos espíritos.
tratava-se de uma manifestação do discernimento de espíritos. Percebemos, portanto, que o discernimento de espíritos não é ver exclusivamente a dimensão dos espíritos malignos, amém? Glória a Deus. Cabe não. E nem café também não, Paz Luciano. Não é café não, é uma aguinha. Paz Eli, tá muito quente, eu tô sentindo muito fogo e eu começo a transpirar e eu tenho que tomar bastante água quando eu tô ministrando. Agora há pouco mesmo, eu já quase esgotei a garrafa, enchi de novo e já tá indo de novo. Paz, Nelson. Aleluias. Discernindo o Cristo ressurreto. Mediante o discernimento de espíritos ou de ver para dentro da dimensão espiritual, alguém poderia também discernir o Cristo ressurreto. Ninguém realmente tem visto Jesus no seu corpo físico de carne e osso. Lucas 24:39. Desde a sua ascensão e entronização nas alturas, como está em Atos 1, capítulo 1, versículo 9, e Hebreus 1, versículo 3, porque ele agora está sentado à direita do Pai, onde ele vive para sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Por isso, desde a ascensão de Jesus e a sua entronização nas alturas, ninguém nunca o viu, a não ser mediante o dom do discernimento de espíritos. Por outro lado, através desse dom sobrenatural do discernimento de espíritos, algumas pessoas puderam ver dentro da dimensão espiritual e contemplar o Senhor ressurreto. Querido, sabe um exemplo bom, paz, pastora? Um exemplo bom, quando a gente ora por arrebatamento, que a gente põe a mão, meu Deus, separa espírito e corpo, e leva, meu Deus, para as dimensões espirituais, leva até o céu, tal. Naquele momento que nós oramos dessa forma, a pessoa arrebatada, acontece ali a operação de milagres. Qual a operação de milagres? Separar o corpo e o espírito. E agora ativa o discernimento, porque a visão no mundo espiritual está ativa, começa a discernir o que é espírito, a ponto de poder tocar, ver, cheirar, abraçar, conversar, andar junto. Está entendendo? Isso é o discernimento de espírito de uma forma muito profunda quando oramos por arrebatamento, de uma forma muito intensa. Está entendendo? A ponto de isso poucas pessoas compreendem ainda, porque essas orações por arrebatamento, elas são bem novas mesmo. Então poucas pessoas compreendem como funciona. E alguns oram errado. Alguns oram por arrebatamento e mandam levar a alma para a dimensão do espírito. Meu Deus. Acaba arrumando um monte de problema. Aleluias. Todas as visões desse tipo seriam uma manifestação do dom de discernimento de espíritos. Esse dom do discernimento de espíritos, no entanto, pode trazer consigo uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento, mas a visão propriamente dita seria o discernimento de espíritos, porque a pessoa estaria vendo naquela ocasião dentro do âmbito espiritual. Lembre-se de que o dom do discernimento de espíritos é a introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos, onde há espíritos divinos, bem como espíritos malignos. Além disso, o discernimento de espíritos pode ser manifestado para revelar o espírito humano, ou seja, as tendências boas ou más do espírito humano, ou discernimento de espíritos, portanto, lida com 3 tipos de classes de espírito: divinos, satânicos e humanos. Você vê, portanto, que o discernimento de espíritos pode consistir em discernir a semelhança de Deus, em discernir o Cristo ressurreto, ou até mesmo em discernir o Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor, pode uma pessoa ser separada do corpo e o Espírito permanecer? Como, pastor? Permanecer em pé? Sim, entenda. Vamos lá. Isso foi boa pergunta, pastor Francisco. Nós somos ser tríneo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma que habita em um corpo. Quando nós separamos o espírito, que é de Deus, imaculado e santo, do corpo, o corpo continua com o intelecto. Deus, ele não tira o intelecto de ninguém. Ou seja, tem gente que cai, mas é mais porque quer, viu, pastor Francisco? Ou a unção fica forte, a pessoa não se aguenta em pé.
mas a maioria das pessoas que eu oro, elas ficam em pé, porque lá está a alma, que é o intelecto, e o corpo ainda está consciente. O que separou ali foi só a parte que é de Deus, que fala com Deus e que recebe do Espírito Santo. Foi só o espírito humano. Está entendendo? Uma pessoa na oração, no ambiente espiritual, ela pode simplesmente sair, o espírito humano sai, e ela continuar aqui em pé, ouvindo, falando, como eu faço sempre, ouvindo, falando, trocando ideia, falando o que está acontecendo lá no espírito, porque o que acontece? Naquele momento, há uma ligação da alma com o espírito, e tudo que o espírito vai recebendo, vai transmitindo para a alma, que traz para o intelecto, e a pessoa revela através da boca. Por exemplo, eu peço às pessoas, meu Deus, dá para ela, Senhor Jesus, um fruto espiritual. E a pessoa recebe o fruto, a pessoa come, a pessoa fala o sabor, a pessoa fala se é azedo, amargo, fala a aparência do fruto, a textura. A pessoa toca nas coisas no mundo espiritual, fala a textura, fala como é, sente as sensações, até a brisa, o cheiro. Tudo perfeitamente. Por quê? Porque a alma, o intelecto continua no corpo. Não é hipnose. A hipnose tira a mente, a pessoa não tem foco, não tem poder, não tem controle. A hipnose, ela trabalha no ambiente da mente, ou seja, da alma. A hipnose é uma prisão de Satanás na alma. Ou seja, os demônios, através da hipnose, entram na alma, manipulando ela para que as sensações e expressões corporais sejam feitas por comandos demoníacos. Mas o espírito não. O espírito da alma continua exatamente como é, entendeu? Exatamente, arrebatamento por visão, pastor. Sim, o apóstolo Norico Tani faz isso, e entre outras pessoas também fazem isso. E isso não é difícil, só precisa ser treinado, só precisa ser praticado, para que o seu espírito ele fique livre. Quando nós compreendemos que o espírito humano não é a alma humana e que ele não é fixado, colado no corpo, que ele é livre, as pessoas terão mais poder para poder acessar as dimensões. E muitos aí devem estar pensando, esse pastor está falando heresia. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Fala, eis que diante de ti coloquei a porta aberta aqui no céu, vem ver. Jesus está convidando, vai lá ver. Quem é filho? É só para filho. Quem é filho? Vai lá ver. Pode ir lá, está aberta a porta. João, ele não estava morto na ilha de Patmos. E ele também não estava oculto ao que estava acontecendo ao redor dele. Mas o espírito dele estava no céu passeando, trocando as ideias com Jesus lá em cima. Então nós temos que ser mais inteligentes quando pensarmos no que é concernente. Porque é tão difícil lidar com a igreja hoje no que se concerne a dimensões do espírito. A igreja é tão pobre nesse conhecimento. Dimensões do espírito e libertação, a igreja é tão pobre. Você pode achar um monte de livros, os caras falando umas experiências meio tosca, mas nada é tão profundo, nada é tão intenso. Por isso eu acho muito pobre esses ensinos. Mas nós não estamos falando do que ouvimos ou do que lemos, estamos falando do que vivemos. Essa é a diferença. Quem duvida, pega desde a primeira aula que nós começamos lá com o pastor Antônio Pedro, até as aulas que eu dei e as maneiras que eu ensinei. Faça tudo o que eu fiz. Se não funcionar, eu já falei, ou você não tem fé, ou eu deixo meu ministério, porque eu só passei o que o Senhor me ensinou. Do jeito que Ele me ensinou, eu passei. Para mim funciona, deve funcionar também para os filhos. Discernindo o Espírito Santo. João, por exemplo, na sua visão na ilha de Patmos, viu o Espírito Santo na forma de 7 espíritos diante do trono de Deus. Está em Apocalipse 4, 5. Isso significa simplesmente que na dimensão espiritual, João estava vendo esses 7 aspectos do Espírito de Deus. O discernimento de Espírito também pode revelar querubins, serafins, arcanjos ou uma hoste de anjos de Deus. Pode também revelar Satanás e suas legiões. O discernimento de espíritos pode revelar o poder, seja bom, seja maligno, que está produzindo uma manifestação sobrenatural ou influenciando determinado tipo de comportamento. Uma coisa, acabei de receber, glória a Deus, acabei de receber algo do Senhor. Quando nós oramos, a pessoa nunca viu nada, nunca foi arrebatado, nunca conheceu as dimensões. Mas quando nós oramos, colocamos a mão, meu Deus, separa espírito e corpo, nós estamos impartindo na pessoa
transferindo para a pessoa naquele momento o discernimento de espírito. A partir daquele momento aquela pessoa fica ativa. E uma coisa que é maravilhosa, eu tenho prestado muita atenção nisso, as pessoas que eu orei e que foram arrebatadas, a partir daquele dia começaram a ver na dimensão do espírito. Por quê? Porque recebeu esse dom, porque foi impartido nela esse dom. Está entendendo? Isso é maravilhoso. Deus é tremendo, Deus é perfeito. Discernindo o espírito por trás de uma operação. Manifestações sobrenaturais podem advir de muitas origens diferentes. Na realidade, muitas coisas que nos parecem milagrosas, queridos, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa parte. Nós estamos finalizando, prestem bem atenção, tire tudo do foco, prestem bem atenção nisso que nós vamos falar agora, tá? Foque nisso, porque a igreja precisa disso. Manifestações sobrenaturais podem advir de muitas origens diferentes. Na realidade, muitas coisas que nos parecem milagrosas ou sobrenaturais não são de genuína proveniência divina. Devemos lembrar-nos de que Satanás também é um ser sobrenatural com frequência exagerada. As pessoas se dispõem a seguir tudo quanto é sobrenatural ou espetacular, quer haja provas bíblicas de que provém de Deus, quer não. É bom recebermos uma manifestação genuína do Espírito de Deus, mas devemos estar conscientes de que nem todas as manifestações sobrenaturais são necessariamente uma demonstração do Espírito de Deus. Se o discernimento de espíritos estiver em operação, poderemos saber o que há por trás de uma determinada manifestação ou operação. Amém, queridos? Um exemplo disso acha-se em Atos 16, prestem atenção. Nesse caso, Paulo lidou com um espírito maligno por trás de uma operação. Quando a jovem possessa de um espírito adivinhador seguia Paulo e dizia, olha o que ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. Paulo finalmente voltou-se a ela e falou diretamente ao Espírito. Não disse nada à moça pessoalmente. Eu sei, Paulo falou com ela, mas o que aquela moça estava fazendo de errado? Você acha que ela não estava falando, não parecia vir de Deus? Esses homens verdadeiramente são homens de Deus e vos anunciam a salvação. Ela estava falando, dava a impressão de que era de, por isso que eu estou te falando. Cuidado com muitas operações, se não tiver cunho bíblico ou se tiver contrário ao que a Escritura diz. Vigia, porque nem toda manifestação espetacular ou visão obtida provém do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele foi enganado por essa mulher também. Eu não vou tirar a culpa dele não. Paulo ia com Silas todos os dias orar. E passava e essa mulher falava a mesma coisa, dias após dias, até Paulo perceber que era um demônio falando e não uma pessoa falando pelo Espírito Santo. Demorou. Por isso nós temos que estar atentos. Nem toda revelação provém do Espírito de Deus. Nem toda manifestação espetacular provém do Espírito de Deus. Se não tiver base bíblica que vai confrontar o que está acontecendo, que vai te dar respaldo para o que está acontecendo, vigia. Tratava-se provavelmente do dom do discernimento de espírito em operação, porque Paulo falou diretamente ao espírito. É possível que Paulo estivesse falando com um espírito que via. Falou com o espírito e ordenou que saísse dela. Depois disso, a moça já não conseguia adivinhar. Paulo lidou com o espírito envolvido e não com a pessoa. O ministrante tem que pôr a pessoa para autorizar. Exato. Tipo assim, o Espírito Santo, eu quero ser arrebatada, me leva ao teu reino. Assim, aí sim você fala, leva o Espírito ao teu reino. Cada um, queridos, Deus vai desenvolver de uma forma. O pastor Antônio Pedro ora dessa forma. Eu, quando oro, quem me conhece sabe também, eu já peço logo de um contexto geral, de uma forma geral. Espírito Santo, faça um levantamento na minha vida, toque e revela tudo que está oculto no mundo espiritual. Eu te permito, eu te dou liberdade em nome de Jesus.
daí eu posso fazer o que eu quiser porque eu tive uma carta em branco assinada pela pessoa. Eu posso orar da maneira que eu quiser quando eu tenho a carta em branco assinada por ela. Entendeu? A maneira que eu faço, o que ele faz, não determina o resultado. O que determina o resultado é o nível da fé que você vai pôr naquele momento. Então o que você disser, se tiver de acordo com a palavra, com a maneira do funcionamento do dom, vai acontecer. É como eu digo sempre, Deus, Ele dá estratégia a cada um de nós. Nós não precisamos seguir um modelo exato, nós só precisamos crer que vai funcionar. Amém, queridos? Mas a oração do pastor é mais simples e é melhor. Quem tiver dificuldade, não tem um modelo para seguir, siga a do pastor. A testemunho interior como nosso guia. Prestem atenção nisso aqui também, é bem interessante isso. Por outro lado, sem sequer termos a manifestação do discernimento de Espírito, mas se conhecermos a palavra de Deus e se andarmos no Espírito, teremos o testemunho interior. Se alguém está operando através de um Espírito errado, amém? O Espírito Santo dentro de nós, em nosso Espírito, nos advertirá se tivermos receptividade para com Ele. É claro, nós temos que estar alinhado com Ele para que Ele possa trabalhar através de nós. Não precisamos do discernimento de Espírito para sabermos quando algo está errado. Devemos conhecer a palavra de Deus suficientemente bem por conta própria para sabermos quando algo não está em harmonia com a Bíblia, e devemos ser guiados pela testemunha interior, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,4. Esse versículo subentende que todos os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito de Deus, mas as Escrituras certamente não dão a entender que todos os filhos de Deus terão o dom do discernimento de espíritos operando neles. Pois lemos lá em 1 Coríntios 12, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, e aí vai, assim sucessivamente. Aleluias. E qualquer outro dom do Espírito Santo é dessa forma que se manifesta. Aquele versículo não diz, nem sequer subentende que cada um teria esses dons em manifestação na sua vida. Mas Romanos 8,14 certamente dá a entender que cada crente pode ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos perceber a diferença. Veja bem, alguns fatos a respeito da dimensão do espiritual podem ser revelados a nós através do discernimento de espíritos. Outros fatos são revelados a nós, a nosso espírito, pelo testemunho interior do Espírito Santo. Ele é o nosso guia, mas o testemunho interior não é a mesma coisa do que ver dentro da dimensão espiritual, o discernimento de espíritos. Palavra do conhecimento versus discernimento de espírito. Outra maneira do Espírito Santo nos revelar fatos a respeito da dimensão espiritual é mediante o dom da palavra de conhecimento. Eu até coloquei aqui, eu achei bem interessante. Teve um americano, ele fez um estudo profundo da Bíblia e eu quis falar um pouquinho disso. O nome dele era Howard Carter, que estudou durante 30 anos os dons do Espírito Santo. Disse que a palavra de conhecimento nos oferece uma revelação de qualquer coisa que pode ser classificada como existente ou tendo existido. O fato de um espírito ter tomado posse de um corpo podia ser revelado pelo dom da palavra de conhecimento. Só que a pessoa que não teria uma visão do espírito não discernia o espírito maligno. Ou, em outras palavras, se você discernisse um espírito, glória a Deus, discernisse um espírito, você veria o espírito, pois o discernimento de espíritos é ver dentro da dimensão espiritual. Se a palavra do conhecimento está em operação, você pode saber que um espírito está presente ou está envolvido numa situação específica, mas você não veria o espírito. Lembre-se, a palavra do conhecimento é a revelação pelo Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. O Espírito de Deus pode nos transmitir uma palavra de conhecimento para nos deixar saber se alguém está operando por outro Espírito e não pelo Espírito Santo de Deus.
Amém, queridos? Isso aqui, eu peguei esse testemunho que é bem forte. Certa feita eu estava na igreja e eu congregava naquela igreja e tinha um irmão fazendo a parte de louvor, fazendo a primeira parte do culto para entrar na palavra. E aquele irmão, ele tava num fogo que só Deus, eu não estava entendendo porque a presença estava apagada, mas aquele irmão estava sentindo tanta presença e eu não entendi. Eu comecei a orar em línguas e aí eu fui levado para a dimensão espiritual. E quando eu entrei na dimensão espiritual, eu vi aquele irmão, era um fogo. Aquele fogo foi se apagando, e abriu de novo a visão e eu vi aquele irmão numa cama com uma mulher, e aquele rapaz era um rapaz solteiro. E aí eu falei, meu Deus, que isso? E o Senhor falou, fornicação. Eu falei, meu Deus, tá entendendo? Eu tive uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, mediante ao discernimento de espírito. E aí eu cheguei naquele irmão, chamei ele no cantinho e conversei com ele, perguntei para ele, eu vi isso e isso e isso, Vaso, tá acontecendo assim? Ele falou, tá sim, irmão, ora por mim, eu preciso alinhar a minha vida. Mas para a glória de Deus, esse irmão, ele alinhou a vida, ele casou, ele é bênção. Tá entendendo? Mas naquele momento ali, ele estava tendo problemas na vida e estava trabalhando na obra, ou seja, estava contaminando o altar e deixando rachaduras no altar. Estava complicada a situação naquele momento. Então o Senhor, ele nos levou naquele momento para mostrar o que estava acontecendo na vida daquele irmão, para alinhar a vida daquele irmão. Entenda que quando Deus, ele te leva na dimensão espiritual para mostrar o que está acontecendo, não importa o que você vai ver, o que Deus quer é salvação, é alinhamento e não fofoca. Entendeu? Se eu sou um pentecostal daqueles, eu ia logo pegar o microfone, você vai soltar aí agora, desce do altar porque você está em adultério, porque você está aprontando, porque você está fornicando, porque pentecostal gosta disso, de dar show. Mas não é esse o foco, não é isso que Deus quer. Deus, quando Ele te mostra alguma coisa dentro da dimensão do Espírito, é porque Ele quer um alinhamento. Deus não faz nada desalinhado, Deus alinha tudo. E quando Ele me mostrou o problema na vida daquele irmão, é porque Ele queria salvação na vida daquele irmão. Ele não queria pecado. Está entendendo? Deus, Ele pode até abominar o pecado, mas o pecador, ele quer restauração porque Ele ama. E os dons, eles servem para isso. Os dons, eles servem para cooperar com a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja evolua, para que a igreja seja transformada, para que a igreja seja liberta da prisão que sofreu por tantos e tantos anos. Espírito maligno revelado pela palavra da sabedoria. Entendeu? Sabe, eu quero falar do meu próprio mistério. Às vezes eu sabia, ao orar pelas pessoas, certos fatos por meios sobrenaturais antes de receber qualquer tipo de manifestação do discernimento de espíritos. Sabia mediante o dom da palavra de conhecimento. Ninguém saberá essas coisas todas as vezes que ministra a alguém, pois as manifestações são dadas conforme o Espírito quer. É claro que a Bíblia nos ensina pelos seus frutos que nós os conhecemos, Mateus 7:20. Sabe, muitas vezes, ministrando às pessoas, antes de ela falar qualquer coisa, eu sei, o Senhor me revela através da palavra de sabedoria o ponto afetado, se tem algum espírito agindo, se tem alguma área que está sendo bagunçada, que está sendo tocada, às vezes por espíritos malignos, às vezes por um caráter formado do passado, por uma revolta, por algo que abriu uma brecha onde o espírito entrou. E isso acontece muito em nosso ministério quando oramos por pessoas. Quem está presente nos conhece sabe que quando ministramos acontecem muito essas coisas. Eu começo a falar as coisas e daí começa a acontecer as coisas. Amém, querido. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Aleluias. Então é isso, queridos. Eu quero finalizar essa aula aqui sobre discernimento de espíritos. Eu espero que tenham conseguido compreender. Eu tentei entrar no dom da fé hoje, mas eu acho que vai ser amanhã. Amanhã falaremos do dom da fé. E eu queria tentar passar por essa aula amanhã, para segunda-feira a gente
entrar nesse grupo, nesses 3 grupos, esses 3 dons de poder. Quem é novo e não notou ainda, são 9 os dons, divididos em 3 grupos. O grupo da visão ou revelação, a palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espíritos. Acabou hoje essa aula, que é o primeiro grupo. Entraremos amanhã no segundo grupo, grupo de poder, de operação ou dons que operam alguma coisa. Dons de cura, operações de milagre e dom da fé. E depois, passando desses, entraremos no último grupo, que é línguas, interpretação de línguas e profecia. Por que, querido Jorge? O porquê do hospital? Tem um hospital aí, o que está acontecendo aí? Entendeu? Então, chegando nesses últimos, finalizaremos. Eu quero finalizar esse e nós vamos falar um pouquinho dos tronos. Eu quero falar sobre o maior mal da igreja. Um mal que a igreja não conhece, que são os 12 signos do zodíaco, os 12 demônios, os 12 querubins que desceram com Satanás, instituíram seus tronos e têm um domínio sobre a terra, cada demônio em cada mês do ano, entendeu? Dominando sobre a terra, dominando sobre as pessoas e instituindo seus tronos ao círculo da terra. Então nós queremos falar sobre isso, falaremos sobre isso assim que terminarmos de falar sobre os dons, e eu creio que Deus, Ele vai abrir o entendimento das pessoas. Não é isso não, é que onde eu moro é uma avenida bem movimentada, e passou, acho que uma ambulância na rua, não é hospital não, é uma avenida e tem muito movimento. Queridos, é isso. Recebam hoje, frutifiquem no Espírito. Se tiver dúvida, assista essa aula mais uma vez. Eu sei que é bastante conteúdo, mas glória a Deus. Vamos sim, Fausto. Vamos falar mais sobre os tronos. Você gostou, né, Fausto? Qual o seu signo mesmo, Fausto? Qual o seu signo? Então nós vamos aproveitar esses dias, estão sendo dias gloriosos. Mês que vem eu começo os meus cultos, eu tenho que terminar toda a matéria nesses dias agora, porque mês que vem volta ao normal com os cultos, eu não tenho mais tempo para dar aula nessa intensidade, nesse nível, porque terça e quinta eu tenho culto, então não tenho mais esse tempo livre para dar aula. Mas eu creio que Deus, a matéria que Deus nos deu, aquilo que Deus tem revelado, aquilo que Deus tem passado aqui, não é muito, mas qualquer pouquinho já soma bastante em nós. Se fosse mesmo para pegar para dar aula, acho que 4 meses era pouco. Tem muita coisa, tem muito conteúdo. E os conteúdos que passamos, nós demos só uma pincelada por cima, porque não dá para passar tudo. Acerca da cirurgia espiritual, anestesia, métodos de oração, acerca de libertação profunda, libertação de alma, quebra de prisões, arrebatamento. Tem muita coisa que o pastor Antônio Preto ainda vai passar, como ir no inferno, resgatar almas. E tem muita coisa aí que eu vou deixar para ele. Entendeu? E eu creio que Deus vai abençoar a todos. Glória a Deus, Fausto, você aprendeu. E Deus ele está preparando algo novo, está levantando um povo batalhador, um povo que reconhece o que é reino, que não quer domínio, que diz chega de Babilônia, chega de domínio, chega de dominar o que é de Deus, de possuir o que é de Deus, porque o que é de Deus é para os filhos. E o conhecimento que Deus nos deu, um pouquinho do que Deus nos revelou, é para os filhos. Está entendendo? Então, quando eu terminar a minha aula, terminou os meus estudos, acho que é o pastor Aguinaldo, não é isso, pastor Antônio Pedro? No mesmo Facebook aqui do pastor, ele continua essas aulas. Terminou, eu acho que o pastor Antônio Pedro deve voltar com mais aulas. E vai continuar sendo bênção. Deus vai continuar abençoando cada vida. E eu creio que todos os que ouviram essas aulas, que estudaram direitinho, que já estão praticando, queridos, nunca mais serão os mesmos. Nunca mais serão os mesmos. Exatamente, vai ter. E na outra oportunidade nós estaremos falando o resto que falta. Tem muita coisa a ser ensinado. A matéria é muito extensa, gente, porque nós estamos ensinando de experiências vividas. Nós estamos ensinando o que aprendemos com o Espírito Santo. Nós estamos concernente à Bíblia, é claro. Algumas coisas que eu troco muita experiência com o pastor Antônio Pedro. Sempre que há algo novo, a gente senta, a gente conversa. É de pai para filho, né? Ele é nosso pai espiritual. Então a gente conversa de pai para filho. E eu falo muito com ele das experiências que eu passo, que eu vivo. Ele fala das experiências que ele vive para mim.
Muitas pessoas estão procurando vídeos meus, não tem, eu não posto muito vídeo, até mesmo porque eu não tenho muito tempo para dar muita atenção a pessoas. Eu não tenho, o meu foco também não é abrir agendas, eu não tenho tempo nem para agendas, eu trabalho, não vivo da obra. Nós temos nosso ministério, mas eu vivo para a obra, a igreja não me sustenta em nada. Meu tempo é bem corrido, é bem pouquinho, e o pouquinho de tempo que eu estou tendo, eu estou preparando as aulas para vocês. Amém? E eu creio que Deus vai abençoar cada vida. Então, se for procurar qualquer coisa, acho que eu tenho 15, 16 vídeos só postados. Tá lá, é pr.edcarlos, tá lá no YouTube, no canal. Não está ocultado o vocal, para que as pessoas que veem aprendam o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Tá? Eu não ocultei, eu deixei lá para que as pessoas pudessem compreender como eu estou fazendo, a maneira que eu estou orando. Se quiser aprender, orar igual, tá lá. Amém? Não precisa, outra chave. Eu não busco inscritos, não precisa se inscrever se não quiser. Eu não busco like, não precisa dar like se não quiser. Tá? Deus me mandou colocar lá por um propósito, era salvar 3 pessoas. As 3 pessoas já foram salvas, o propósito já foi cumprido, está lá agora como material de estudo. Amém, queridos? Porque eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão incomodando muitas pessoas no privado, alguns do grupo, para pedir para ir lá curtir a página, para dar like. E eu não acho isso legal, não. Amém? Aleluia. É pesado, esses tronos são tronos poderosos que dominam a nossa vida, na verdade. Eles dominam, então nós temos que aprender a quebrar eles. Por isso eu preciso passar esse ensinamento depois. A gente precisa se levantar contra esses tronos, porque se eu sei contra o que eu oro, eu vou combater certo. Agora, se eu oro jogando a esmo, não vai acontecer nada, porque até essa oração ter algum efeito, vai passar tempos e tempos e tempos, e talvez possa surtir efeito lá para os seus filhos ou netos, porque na sua vida mesmo não vai. Quando nós jogamos uma palavra ao ar, nós sabemos se ela vai acertar na direção. Por isso que o Senhor nos fez flecha polida, escondida na sua aljava, porque Deus não erra quando Ele dá a flechada, Ele flecha sempre no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos terminando hoje. Eu quero orar para que Deus abençoe a vocês. Eu quero orar para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar para as bênçãos do Pai fixar nas suas vidas. Donério, meu querido amigo, Donério, nesse momento põe as suas mãos, Donério, assim, abertas dessa forma. Abertas dessa forma. Porque eu vejo cadeados, eu vejo algemas te prendendo. Mas eu vejo Deus quebrando essas algemas agora. Eu vejo Deus abrindo as portas na sua vida. Eu sei que você está preocupado com muitas coisas, mas a melhor delas é Cristo. Preocupe só com Jesus. E Deus, Ele vai fazer na sua vida muito mais além daquilo que você imagina, cara. Mas mantenha-se em Cristo, não se preocupe. Não se preocupe. O Senhor me mostra você muito ansioso. Não fica ansioso, tá? Quer crescer muito rápido? Não, também não se preocupe. Todo crescimento, ele tem um tempo, determinado tempo em Cristo. Fique em paz, deixa Deus fazer a obra dele na sua vida, tá bom? Deixa Deus te guiar, te direcionar. É Deus quem está no comando da sua vida, no controle dela, tá bom? Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe o que Deus fez por você, você sabe as misericórdias dele como tem sido contigo, entendeu? Porque eu vejo que foi decretado no inferno que você ia morrer, cara. O diabo mandou vários demônios para ceifar a sua vida, e até hoje Deus te mantém vivo porque Ele te ama. Amém? Deus vai te abençoar, filho. Fique em paz, tá? Põe as suas mãos. Meu Deus, aquele que quiser também pode pôr as mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que a prosperidade do seu reino, que o ouro que pertence a Ti, seja lançado nas mãos dos seus filhos nesse momento. Meu Deus, Miqueias 5,12 diz que o Senhor quebrou feitiçaria nas mãos. E nós quebramos agora toda feitiçaria, toda palavra de maldição, toda anti-unção, toda unção das trevas, toda linha lei que foi ligada nessa unção, meu Deus, nós quebramos agora e pedimos, Senhor, que a sua prosperidade venha alcançar os seus servos. Eu peço, meu Deus, que o Donério e todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor abra as portas da prosperidade, as portas das bênçãos, as portas, Pai, do seu reino sobre a vida deles. A sua palavra diz em Isaías 1,19, se quiseres e ouvintes, comerás o bem dessa terra. E se podem comer o bem, também podem dirigir o melhor. Se podem dirigir o melhor, podem morar no melhor. Se podem morar no melhor,
melhor, podem também vestir o melhor, podem ter o melhor ministério. Meu Pai, nós tomamos posse dessa palavra agora, e eu te peço, meu Deus, a partir desse momento, a manifestação dessa palavra, com pó de ouro, pó de prata e azeite do seu trono, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toca. Derrama, Senhor, ouro, prata, meu Deus, e óleo, em nome do Senhor Jesus, confirmando essa palavra, Senhor, confirmando que está ligado no céu, em nome de Jesus. Recebam, queridos, e até amanhã. Deus amanhã está preparando a nova aula, né, sobre o dom da fé. Vamos falar de fé amanhã, vai ser bênção, então os testemunhos mandam. Amém? Fiquem com o Senhor Jesus, a paz a todos.